Olá, gente, boa noite. Nelson Guimarães. Jesus Cristo se sacrificou para estabelecer uma nova aliança e nos revelar nossa divindade. Você é poderoso na terra. É o que eu tenho ensinado, é o que eu tenho vivido, é o que eu tenho pregado para as pessoas entenderem. E nós precisamos entender uma coisa. Há um abismo gigantesco entre a transição da velha para a nova aliança. Um abismo gigantesco, que muitas pessoas praticam coisas da velha aliança em tempos de nova aliança. E isso não pode acontecer. A maior parte das igrejas cristãs entendem que já andam e vivem em uma nova aliança. Mas isso não é verdade e nem é possível. Você não tem como viver com práticas da velha em tempos de nova aliança. Por todas essas práticas, eu posso dizer com toda certeza, todas essas práticas que eles sistematicamente insistem em fazer, em realizar dia após dia, eu posso dizer com toda certeza que não andam na velha, na nova aliança, andam na velha. Então, primeiro, a igreja precisa entender que um dos principais motivos da morte de Jesus de Nazaré foi para validar um novo pacto, para validar uma nova aliança, para validar um novo testamento, para que a igreja andasse nela. Então a primeira coisa que você precisa entender como igreja é isso, ok? Mas isso parece não ter ficado muito claro para a igreja não entendeu isso muito bem. Essa transição, esse abismo que há entre a velha e a nova aliança, há uma mistura muito grande, porque quando a gente fala de práticas da velha aliança, a igreja praticando hoje, eles dizem assim, ué, mas isso é da velha aliança? Jejum, batismo nas águas, tudo é da velha aliança. Então, a igreja não entendeu isso muito bem, e aí acaba misturando todas as práticas da velha aliança em tempos de nova aliança, e isso não é permitido por Deus. Deus não permite isso. É tão sério isso para Deus que Jesus morreu por isso, morreu para validar isso, para separar a velha da nova. E o apóstolo Paulo usa uma ilustração de um casamento lá de Deuteronômio para explicar isso. E eu quero usar esse texto de Romanos 7, de 1 a 4, que diz: quando alguém faz uso das coisas da velha aliança, está em adultério. Paulo explica isso, querendo se relacionar com o Jesus de Nazaré, homem, que é o primeiro marido da ilustração que eu vou mostrar, e querendo se relacionar com Cristo, que é o segundo marido. Cristo ressuscitado é o segundo marido da ilustração. Então, isso não é possível. Nós vamos ver isso e eu vou te explicar. Enquanto eu leio o texto, eu vou te explicando. Romanos 7, de 1 a 4, diz assim: não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? É uma pergunta. Verso 2: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas o morto marido está livre da lei do marido. Vamos explicar esse versículo aqui rapidamente. Porque a mulher, é a igreja na ilustração, está sujeita ao marido, primeiro marido que aparece na ilustração aqui, que é Jesus de Nazaré. Enquanto ele viver, está presa à lei, está ligada à lei. Jesus veio cumprir a lei. Não pense que vim revogar, eu vim cumprir. Mateus 5,17. Então, o Jesus de Nazaré veio cumprir a lei, porque ele tinha que cumprir para poder validar tudo e morrer na cruz. Então, a mulher é a igreja, e esse primeiro marido que aparece na ilustração de Paulo é Jesus de Nazaré. Então, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Se ele morrer, você está livre. E ele morreu na cruz. De sorte, verso 3, de sorte que, vivendo o marido, que é o primeiro, Jesus de Nazaré, será chamada adúltera se for de outro. Opa! Apareceu aqui agora um outro personagem que é um outro marido. Terceiro personagem, a mulher é o primeiro personagem, que é a igreja. Segundo personagem é o primeiro marido, que é Jesus de Nazaré. Agora surgiu um outro marido, que é o segundo, que é o Cristo
ressuscitado, que o próprio apóstolo vai explicar no versículo 4. Mas morto o marido, que é o primeiro que morreu, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido, que é o segundo, Jesus de Nazaré. Perdão, Jesus Cristo, o ressuscitado. Agora Paulo explica isso no versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Quem era o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré, o homem. Para que sejais de outro. Que outro? O texto explica. Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então vamos entender isso aqui. De sorte que, vivendo o marido, que é o primeiro, Jesus de Nazaré, será chamada adúltera se for de outro. Se você passar a cruz e começar a andar, o Espírito habitando em você, mas com as práticas do primeiro marido da lei, que veio cumprir a lei, batismo nas águas, jejum, unção com óleo, tudo, você está com os dois, você está com as práticas da velha aliança, mas em tempos de nova aliança. Você está em adultério, não sei o que estou falando, é Paulo que está explicando aqui. Então ele diz, de sorte que vivendo o marido, o primeiro, será chamada adúltera se for de outro. Mas morto o marido, morreu. Ah, mas pastor, ele morreu. Sim, mas você continua com as práticas que ele removeu. Romanos 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo, ele removeu, mas você continua vivendo com as práticas. Então você está vivendo as práticas do primeiro marido. Mas tem o espírito do segundo, então você está com os dois, você está em adultério. Livre está da lei, não preciso praticar nada, dízimo, jejum, santa ceia, unção com óleo, nada disso. Livre está da lei, e assim não serás adúltera se for de outro marido, que é o segundo, que é Cristo. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo do Nazareno, para que sejais de outro. Que outro? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim que demos fruto para Deus. Então a grande maioria dos cristãos estão nessa prática de adultério, não entenderam essa transição, esse abismo que há entre a velha e a nova aliança. Muitos, eu costumo dizer, que não passaram a cruz, estão presos no templo, tem que ir para o templo todo domingo, que lá o poder se manifesta, a presença de Deus. Como? Hoje nós estamos ligados direto a Ele o tempo todo. Eu vou usar uma ilustração no final, fica aí, não sai daí não, para você entender melhor com essa ilustração. Então vamos ler o texto que diz exatamente que Ele morreu para validar a nova aliança, o novo pacto. Que Ele encara isso de uma forma tão séria, que Ele morreu para validar isso. Hebreus 9, de 15 a 17. Olha o que diz. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, primeiro é a lei de Moisés, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Vou repetir, verso 15, Hebreus 9, 15. E por isso é mediador, quem? Jesus de Nazaré, de um novo testamento, uma nova aliança, um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, que era a lei de Moisés, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Verso 16. Porque onde há testamento, olha aí, há um testamento que é o novo, é necessário que intervenha a morte do testador. Por quê? Aí o versículo 17 explica. Porque um testamento só tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Claro que não. Se teu pai ou meu pai, qualquer, deixa um testamento para você, escrito, te mostra ou não, guarda no cofre, só vai valer quando ele morrer. Então, para validar um novo testamento, Jesus tinha que morrer, e ele morreu, sacrificou para esse trem aqui entrar na tua vida. E você quer praticar o velho, quer andar no jejum, quer andar no monte, quer andar no templo, quer andar no dízimo, quer andar na unção com óleo, quer andar na água do batismo, tudo do velho. E ele sacrificou para você andar no novo, completamente conectado ao Espírito dele, somente isso.
Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. O primeiro marido morreu. Você agora pode tranquilamente, sem adultério, andar com o segundo, com aquele que ressuscitou dentre os mortos, como Paulo cita no capítulo 7, versículo 4. Mas a igreja não entendeu isso. Isso é tão sério para Deus que ele morreu para validar esse novo testamento. E você quer andar com as práticas do velho. Então, por conta disso, Deus demonstra um modelo novo na nova aliança, removendo o modelo velho e introduzindo algo muito mais poderoso para mim e para você. Uma conexão direta com ele, uma conexão direta no novo pacto. Lucas 16:16 diz: a lei e os profetas duraram até João. Por que ele diz isso? Porque na velha aliança ele falava através da lei, ele falava através dos profetas, e na nova, através do Filho, através do Espírito que habita em nós. Então Lucas 16:16 diz que a lei e os profetas foram até João Batista. Parou aí. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem prega força para entrar nele. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus antigamente, lá na velha aliança, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Que é mais claro do que isso? A lei e os profetas duraram até João. Deus não fala mais através de profeta. Eu não tenho como me aprofundar tecnicamente hoje nessa questão. Ah, mas como assim? Não tem mais profeta? Não, mas eu não vou falar sobre isso hoje. O foco não é esse. O foco é você entender que ele validou, para ele validar um novo pacto, uma nova aliança, é tão sério que ele sacrificou, se sacrificou para isso, para validar, morreu para entrar Cristo, o ressuscitado na tua vida e habitar através do seu Espírito em você e falar direto contigo. Hebreus 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Mas eu tenho que ir atrás do profeta, atrás da profecia, atrás do pastor, atrás do apóstolo, preciso ouvir. Não! Amadureça! Você hoje tem conexão direta com o Pai. E eu quero encerrar usando uma ilustração que eu te falei, que é muito clara para mim. Bom, eu sou de uma época que não tinha internet. A internet surgiu de uma hora para outra, entrou na nossa vida aquilo, começou com internet de escada. Quem é mais antigo aí sabe o que eu estou falando, internet de escada. Depois veio a internet de cabo. E eu quero focar na internet de cabo, nessa primeira parte da ilustração. Então a internet de cabo, a gente conectava o cabo no computador e usava a internet de uma forma limitada. Se eu quisesse usar essa internet do cabo em outro lugar, eu teria que andar 1 quilômetro, eu teria que esticar esse cabo 1 quilômetro para conectar lá, para usar a internet de cabo. O cabo teria que chegar onde eu tivesse, né, para que isso acontecesse. E essa ilustração, o cabo aponta para a velha aliança. É limitada, era limitada, né, porque hoje nem tem mais, a velha aliança passou. Limitada e só se manifestava em um lugar específico, no templo. Deus falava com o homem, usava os profetas e descia lá no templo de Salomão. Deus se manifestava ali. Deus descia no Santo dos Santos, na Arca da Aliança, ali nos querubins. Então, o cabo representa a internet velha, representa a velha aliança, limitada, que se manifestava somente em um lugar. Você tinha que estar conectado àquele cabo, senão você não tinha acesso. A internet velha era assim. E a internet nova? E o que é a nova aliança? É o Wi-Fi. A internet e o Wi-Fi, você vai para qualquer lugar e ela te conecta, ela te pega. Então a nova aliança é ilimitada, se manifesta em qualquer lugar que você estiver, pois o seu sinal é ilimitado. A igreja desconhece a sua real divindade e poder. A igreja tem um poder gigantesco através do Espírito de Deus, mas não sabe disso.
As pessoas são fracas, frágeis, vêm até nós e elas não sabem a sua identidade, não reconhecem quem elas são. Elas são poderosas, mas só vivem falando que são pequenas, que são fracas, que são inúteis. E muita coisa é passada dentro da igreja que é pecadora, que é pó da terra, que é medíocre. E as pessoas não entendem como elas são poderosas hoje dentro da igreja. Então a igreja desconhece a sua real divindade e poder. Grande parte de suas práticas está ligada à velha aliança, e isso é um prejuízo para elas. Está ligada ao primeiro marido. A igreja hoje está conectada ao primeiro marido e por conta disso está em adultério com as práticas de Jesus de Nazaré. As práticas da internet acabam. Por quê? Eu preciso do batismo para ser santificado, ser introduzido, para ser um marco na minha vida. O Espírito de Deus é suficiente para tudo isso. Eu preciso da unção com óleo na minha cabeça. Pastor, me unge aqui. Você não precisa, você é ungido pelo Espírito. 1 João capítulo 2, versículo 20 e 27. Você tem a unção do Espírito e sabe todas as coisas. Nós precisamos entender isso. Está ligada ao primeiro marido todas essas práticas. E quando é que a gente vai andar somente no Wi-Fi de Deus que te pega em qualquer lugar? Quando você entender o novo pacto, a nova aliança. Então presta atenção. Para encerrar, Jesus se sacrificou naquela cruz para estabelecer uma nova aliança, para te dar poder, para habitar dentro de você. Antigamente era através dos profetas e a lei. Hoje é através do Filho, é através do seu Espírito que habita em você. Então ele estabeleceu o sacrifício na cruz para te dar uma nova aliança e te dar poder e autoridade para que você caminhe aqui na terra. Você é poderoso, você é grandioso, mas não entende isso. E a igreja hoje, quando você vai a um culto, você faz um apelo, vem aqui na frente, coitado de você, você está sofrendo. Isso só piora. Ah, mas o cara está sofrendo mesmo, porque ele ainda não entendeu que ele é poderoso. O emocional dele vive fraco, vive depressivo, vive ansioso, vive angustiado, vive com medo, porque ele ainda não entendeu que o poder está nele. Poder e divindade de Cristo está em nós. E você pode todas as coisas. E Jesus disse isso, que você faria obras maiores que a dele, mas você está ligado ao primeiro marido, está ligado às velhas práticas da lei, e isso te faz adúltero e fraco. Então muda isso. A partir dessa mensagem, no teu entendimento, fala: Nelson, como é que eu mudo isso? Como é que eu faço isso? Não acredite que você é fraco, que você é pecador, que você é pó da terra, que você é esmilinguido, que você não pode. Você pode, você não precisa de pastor nenhum. O maior pastor está dentro de você te guiando, mas você é fraco. Você acha que tem que ir no culto lá para ouvir uma palavra, ouvir de Deus. Não precisa. Você dentro de casa, entendendo isso que eu estou te falando, ele vai falar muito mais do que qualquer líder, qualquer pastor e qualquer reunião. Mas você precisa entender isso. Então eu quero deixar para você essa palavra. Acredite no que eu estou te falando. O poder está em você. Você é poderoso. Larga essa depressão. Larga essa ansiedade. Larga esse medo. Não tenha medo de nada. Declare o que você quer viver. Acredite nisso. Cria a imagem na tua mente do que você quer viver. E você vai ver como todas essas coisas vão começar a se manifestar na sua vida. Eu quero te convidar para amanhã estar aqui. Amanhã à noite eu vou estar falando sobre ida ao monte. Porque eu falei ontem na live que as pessoas me perguntam: "Ih, pastor, você nunca foi ao monte?" Não, nunca fui. Mas como assim? Você é pastor, nunca foi ao monte? E eu vou fazer um conteúdo amanhã na Segunda Sem Lei. Eu vou voltar a fazer a Segunda Sem Lei, porque toda segunda eu fazia, eu parei, agora eu estou voltando. E amanhã eu vou falar sobre o monte. Por que as pessoas falam tanto, querem tanto estar no monte? E a gente vai estar batendo esse papo aqui amanhã sobre esse tema, tá bom? Então, quero que você entenda isso. Você é poderoso, toma posse disso, acredite no que eu estou te falando. Eu tenho certeza que tua vida vai mudar. Declare isso, acorde de manhã declarando: eu sou poderoso, eu sou abençoado, eu tenho todas as coisas, nada me para, eu não tenho medo, eu não tenho ansiedade, eu não tenho depressão. E começa a viver isso e acreditar nisso, tá bom? Fica na paz e fui!